Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro, sobre a Itapipoca. Atendendo solicitação de um dos nossos inscritos, vamos conversar hoje sobre a estrada Imperatriz Porto do Mundaú. Inicialmente, vamos recordar que houve um contingente migratório de portugueses e de brasileiros nas primeiras décadas do século XVIII para a região de São Bento, que hoje a gente compreende como a Montada Velha. E, de acordo com as memórias do nosso saudoso José Frota Neto, o caminho que eles traçaram do Porto do Mundaú à direção da Montada Velha passava hoje, na atualidade, algumas léguas de distância à frente, na direção norte, do que está a sede urbana da Itapipoca. Teria sido o primeiro caminho traçado por esses desbravadores daquela região ali, do que hoje é o município de Amontada, pegando parte do que é também Acaraú, Itarema, né? Ali a região da Almofala. Houve esse primeiro caminho traçado por esses primeiros desbravadores. Em 1744, ou um pouquinho antes, foi traçado o primeiro caminho para a região serrana do que hoje é o atual distrito do Arapari. E ali foi iniciada então a formação de 2 sítios. Depois o sítio São José transformado em povoação e, em 1823, sua emancipação política com o nome de Imperatriz. Esses primeiros moradores da região serrana, eles tinham que fazer um percurso da Imperatriz, ali do que foi o sítio São José, e a partir de 1823, a Imperatriz, a sede urbana do município, para a região praiana, dado que nós tínhamos entre a atual praia do Mundaú e a Praia da Baleia, nós tínhamos um porto onde era descarregada, né, produtos que vinham para dentro da nossa região, né, também era feito pessoas que vinham em grandes barcos e ali aportavam naquela região para poder ganhar a região serrana ou se deslocar para a região sertaneja. E também com a ascensão do sítio São José, transformado em 1800 em povoação, já com um grande contingente de moradores, a produção daquela região serrana tinha que ser escoada toda para o Porto do Mundaú, pelo Porto do Mundaú. Nós tivemos, no final do século XVIII, uma ascensão muito grande da nossa produção do algodão. Já discutimos isso em vídeo anterior. E com o município, né, toda a nossa produção, ela descia a região serrana em lombo de animal e se dirigia para o Porto do Mundaú. Em 1850, o presidente da província ele destina um recurso de R$500 mil para o município da Imperatriz reabrir a estrada Itapipoca-Mundaú. Aqui, compreendendo aqui a Itapipoca, não o município. Era o arraial de Itapipoca, né? Que era aí no sopé da serra, onde hoje está a sede urbana do nosso município. E, de acordo com os vereadores camaristas de 1850, essa estrada estaria em desuso. Nós
acreditamos que ela não estaria, ela não, o Paulo Maciel coloca isso no seu livro, que eles afirmam que estava com 20 anos mais ou menos que tinham deixado de ser usado. Mas se não estava usando essa estrada, por onde é que estava escoando então a produção da nossa região? Se só tinha ela até o Porto do Mundaú, né? Na realidade, a gente acredita que esse recurso ele tenha vindo no sentido de reabrir a estrada, dando a ela uma maior condição de tráfego, e aqui incluir o carro de boi. Porque até então ela era trafegável para animais, né? Para o comboio de animais. Em 1854, a Câmara da Imperatriz apresenta então ao governo, ao presidente da província, a situação de estradas dentro do município. E aí diz ter uma estrada ligando a Imperatriz até Fortaleza, uma estrada que ligava a sede da Imperatriz até Sobral, somente para animais, uma outra que descia para o Acaraú, outra para o Mundaú, da região do Mundaú da Praia, né, que era a estrada por onde se trafegava, se conduzia na realidade toda a produção da sede do município, e uma outra para o Arraial de Santa Cruz, na região serrana, em que só se trafegava em lombo de animais. Isso era a situação de estradas no município da Imperatriz no ano de 1854. É interessante a gente tratar aqui de uma coisa que não é do conhecimento da grande maioria da população de Itapipoca, que houve na década de 60 do século XIX uma tentativa de se construir uma ferrovia ligando a Imperatriz ao Porto do Mundaú, para escoar exatamente a produção. Ai, professor, mas por que isso, né? Bom, vamos lá. Em 1861, nós tivemos nos Estados Unidos a guerra chamada Guerra da Secessão. Houve, mais uma vez, falta de algodão na Europa, né? Os Estados Unidos sempre foi um grande abastecedor das indústrias têxteis da Europa com a matéria-prima algodão. Então, com a Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865, novamente faltou a matéria-prima algodão nas indústrias têxteis da Europa. E aí era preciso haver, né, buscar no Brasil essa matéria-prima. Então houve uma preocupação grande da coroa brasileira, do Império Brasileiro, no sentido de favorecer, né, buscar os mecanismos que favorecesse essa escoação de produção, né, a exportação de algodão do Brasil e no Ceará, e aqui na Imperatriz também, né, para a Europa. O Ceará, né, nós pegamos um trabalho de um professor, aliás, de um geógrafo, Raimundo Jussier. Ele fez um trabalho belíssimo, né, de tese, uma dissertação, melhor dizendo, de mestrado na UFC, e ele coloca toda essa situação dessa perspectiva que ele chama a chamada estrada a ferrovia de papel, porque na realidade ficou só no papel mesmo. Eram 4 projetos para o Ceará e apenas um foi aprovado, e o da Imperatriz foi negado, né? Esse contexto histórico enraizado na cultura do Ceará de ser, né, um estado agroexportador, e a nossa Imperatriz tinha essa característica, né, no século XIX, veio então esse grande desejo, tanto por parte dos latifundiários locais,
como do próprio presidente da província, né, em favorecer, melhorar as condições de exportação de toda a matéria-prima dos principais municípios da província para fora do Brasil, né? No caso aqui da Imperatriz, houve esse projeto inicial com esta estrada, com esta ferrovia que sairia da sede da Imperatriz até o porto do Mundaú. Pensou-se na possibilidade de encurtar ela, trazer para Itapipoca, da Itapipoca até o porto do Mundaú, né? Pensou-se também na possibilidade, depois, em 1868, de estender ela da Imperatriz até a capital Fortaleza, deixava de lado a história do Porto do Mundaú e levaria logo da Imperatriz, passando pela Itapipoca, aqui na planície, direto para a capital. Isso em 1868. Né? Em 1872, a perspectiva de encurtar ela, né? Ligar mesmo só a Imperatriz com o Porto do Mundaú. Houve também, né, esse grande sonho deles, né, dos camaristas, dos latifundiários da época, em intensificar esse processo de ferrovia dentro do nosso município. Né? E, lamentavelmente, ficou, como o pesquisador Raimundo Jussier também colocou na sua dissertação, lamentavelmente ficou só no sonho. Né? Essa história de ferrovias, principalmente no século XIX, era algo que dependia muito também do setor privado. Né? Você imaginar lá no século XIX, a construção de uma ferrovia aqui na região serrana do nosso município, onde estava a nossa sede urbana, descendo para o arraial de Itapipoca e pegando até a capital Fortaleza. Era um empreendimento gigantesco para a época. E a província ela não dispunha de recursos, né? Então o Império Brasileiro demonstrou interesse em injetar recursos do governo na construção de uma estrada como essa. Precisaria haver realmente um incentivo do setor privado. Talvez o poder aquisitivo dos grandes latifundiários e comerciantes da época aqui da Imperatriz também não fosse suficiente para injetar recurso direto nesta obra, naquela obra sonhada, melhor dizendo. E aí foi um sonho sonhado pelos moradores da Imperatriz, principalmente pelos vereadores, camaristas, pelos latifundiários, pelos comerciantes da época, principalmente os exportadores de algodão. Um sonho que, lamentavelmente, ficou no papel. Né? A ferrovia Itapipoca à capital, ela só veio no século XX, né? Lá para a terceira década do século XX que ela começou a ser trabalhada, né, na Itapipoca. Mas interessante, né? Eu quero agradecer inclusive aqui acho que foi o Robson Oliveira, né, que solicitou que a gente gravasse um vídeo tratando dessa questão, porque até então é um assunto desconhecido pela população de Itapipoca. Né? Que a nossa ferrovia, lá no século XIX, ela já tinha sido pensada, idealizada, né? Sonhada, defendida pela população local da Imperatriz, pelas autoridades constituídas, pelos latifundiários. Ela chegou a ser projetada pelo presidente da província, né, aqui no Ceará, colocada para o Império, para o imperador Dom Pedro II, mas que, lamentavelmente, ela ficou só no desejo, no sonho. Né? Mas é bom
a gente tomar conhecimento dessas questões, né? Lá no século XIX, década de 60 do século XIX, já se tinha dentro da imperatriz esse grande desejo de transformar a imperatriz, hoje Itapipoca, num grande potencial de exportação de matéria-prima para dentro do Ceará, da capital, e da capital até para outros países. Naquela época o algodão era o nosso ouro branco, né? E com a chegada da ferrovia somente no século XX, a gente vai ver mais lá na frente, quando começarmos a estudar o século XX na Itapipoca, a gente vai ver como aquela ferrovia foi importante para o desenvolvimento da nossa já Itapipoca, né? Não mais Imperatriz. No século XX já éramos chamados Itapipoca. Pois bem, era o que nós queríamos trazer para vocês hoje, no vídeo de hoje. Esse projeto de uma ferrovia, inicialmente Itapipoca, aliás, Imperatriz, lá na região serrana, a sede urbana, até o Porto do Mundaú, depois somente do Arraial de Itapipoca aqui na planície para o Porto do Mundaú, e numa terceira possibilidade pleiteada pelas autoridades constituídas locais, a ferrovia ligando a sede da Imperatriz até Fortaleza, a capital do Ceará, da província do Ceará naquela época. Infelizmente não chegou a ser concretizado o sonho, né? Mas foi pleiteado, foi algo discutido dentro do município naquela época, lá no século XIX. Que bom, né? Que eles lutaram por essa obra que viria mudar muito a realidade local da Imperatriz. Dado que toda a nossa produção tinha que descer a serra em lombo de animal, anos mais tarde em carro de boi, chegava no Arraial de Itapipoca para poder descer para o Porto do Mundaú, lá na região praiana, ainda em lombo de animais e em carro de boi. E assim foi durante todo o século XIX. E primeiras décadas do século XX. A produção da região serrana, ela ficou praticamente quase todo o século XX vindo para a região da planície aqui em Itapipoca em lombo de animais. O jumento foi, na realidade, o grande amigo, né? Um amigo sofredor, sofrido na realidade, né? Que descia e desceu até ainda meados do novo milênio, trazendo em seu lombo a banana produzida na região serrana da Itapipoca. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde nós iremos tratar sobre o primeiro incêndio no cartório local de Itapipoca da Imperatriz, que danificou o acervo antigo do nosso município, colocou em prejuízo até hoje e permanecerá para sempre, né? Porque o que foi queimado virou cinza. Todos os documentos históricos iniciais do nosso município, lamentavelmente. É coisa a ser trabalhada no próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.